Existe um dia na história da humanidade que permanece mal compreendido: o sábado. Jesus morreu na sexta-feira. No domingo, ele ressuscitou. Mas entre a cruz e a glória, houve silêncio. Um silêncio que parece ausência. O corpo estava no túmulo. E a alma? Onde estava Jesus? O credo afirma algo que muitos recitam, mas poucos conseguem explicar. Desceu à mansão dos mortos? Desceu. Isso significa que, enquanto o mundo pensava que tudo havia acabado, Cristo estava entrando no território da morte. E isso muda tudo. Porque se ele entrou na morte, então a morte já não é território sem Deus. Mas por quê? Foi continuar a paixão? Foi libertar alguém? Ou havia algo ainda maior acontecendo naquele silêncio? Hoje você vai entender o que realmente aconteceu entre a cruz e a ressurreição. Porque o Sábado Santo não foi vazio. Foi o momento mais silenciosamente poderoso da história da salvação. Antes de perguntar para onde ele foi, é preciso afirmar algo essencial. Jesus realmente morreu. Não foi aparência, não foi desmaio, não foi metáfora. Os evangelhos são claros. Seu lado foi transpassado e imediatamente saiu sangue e água. João 19:34. Os soldados confirmaram que ele já estava morto. João 19:33. Seu corpo foi retirado da cruz, envolvido em lençóis e colocado num túmulo novo. Mateus 27:59-60. Cristo experimentou a morte verdadeira. Seu corpo foi separado de sua alma. Ele entrou plenamente na condição humana até o fim. Na cruz, a morte tocou o autor da vida. E é aqui que o mistério começa. Porque, embora morto segundo a carne, ele continuava sendo Deus. A natureza divina não morreu. A divindade não se separou nem do corpo nem da alma. A pessoa do Filho permaneceu una, mesmo na morte. Quando Cristo morreu, Deus entrou na morte, não como vítima impotente, mas como Senhor. Cristo morreu como homem, mas permaneceu o mesmo Filho eterno. E é exatamente por isso que o sábado se torna teologicamente explosivo. Se ele morreu verdadeiramente e permaneceu verdadeiramente Deus, então o que aconteceu no sábado não foi passividade. Foi a invasão silenciosa da morte pelo próprio Senhor da vida. O Catecismo da Igreja Católica ensina algo decisivo. Quando professamos que Cristo desceu à mansão dos mortos, não estamos dizendo que ele foi ao inferno da condenação. O credo original diz: descendit ad inferos, não ao inferno eterno dos condenados, mas à morada dos mortos. Ele desceu ao que a Escritura chama de Sheol, a região onde os mortos aguardavam após a morte. Jesus já havia falado dessa realidade ao mencionar o seio de Abraão, onde os justos esperavam na esperança da promessa. Lucas 16. Porque, até aquele momento, o céu ainda não estava aberto. A comunhão plena com Deus ainda não havia sido restaurada pela redenção. Por isso, os justos do Antigo Testamento viviam nessa expectativa. Não era o inferno eterno, mas também não era ainda a visão plena de Deus. Era a condição comum da humanidade após a morte. Uma espera. E é exatamente nesse contexto que a Escritura sugere o que aconteceu quando Cristo desceu até ali. São Pedro escreve: foi pregar aos espíritos que estavam na prisão. 1 Pedro 3:19. Essa pregação não significa uma nova oportunidade de conversão após a morte. A tradição da Igreja entende esse anúncio como a proclamação da vitória da redenção aos justos que aguardavam. Cristo desce até eles para revelar que a promessa finalmente foi cumprida. A Igreja
sempre compreendeu essa passagem como a descida de Cristo ao lugar dos mortos, para anunciar a vitória da redenção e libertar os justos que o aguardavam. Ele não desce como prisioneiro, desce como Salvador. E diante dele, a longa espera dos justos finalmente chega ao fim. Séculos de promessa encontram cumprimento naquele encontro. Uma antiga homilia da igreja descreve esse momento de forma impressionante. Eu sou o teu Deus, que por ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Eu não te criei para permaneceres prisioneiro na morte. Essas palavras expressam exatamente o que estava acontecendo naquele momento. A cruz já havia consumado o sacrifício. Ele desceu para proclamar vitória. Cristo desce como Salvador. Desde Adão até João Batista, os justos aguardavam. Adão, o primeiro homem. Abraão, o pai da fé. Moisés, que viu a glória no Sinai. Davi, o rei segundo o coração de Deus. E os profetas, que anunciaram o Messias. Eles viveram na esperança da promessa, mas a comunhão plena com Deus ainda não havia sido restaurada. Por isso, a humanidade aguardava séculos de espera, séculos de promessa, séculos de expectativa. Na cruz, Jesus declarou: está consumado. Consumada a redenção, consumada a promessa iniciada no Éden. E no sábado, ele foi aplicar essa vitória, não para oferecer uma nova chance aos condenados, mas para anunciar que a promessa estava cumprida. Ao entrar na morada dos mortos, Cristo não apenas libertou os justos, ele despojou os poderes da morte e revelou que o mal já não tinha domínio definitivo. Confira Colossenses 2:15. É por isso que a tradição cristã chama esse momento de a libertação dos justos. O encontro do novo Adão com o primeiro Adão, a promessa feita no Éden, finalmente cumprida. O Salvador entrando na morada da morte, não para permanecer ali, mas para romper suas portas e abrir o caminho da vida. E enquanto isso acontecia, o mundo pensava que tudo havia acabado. O corpo estava no túmulo. O silêncio parecia definitivo. Mas, no invisível, o céu estava sendo preparado. Por isso, o Sábado Santo não era vazio. Era movimento invisível. Era redenção acontecendo. Ali, Cristo entra na morada dos mortos como rei. Não como derrotado, mas como vencedor. A tradição antiga da igreja descreve esse momento de forma impressionante. O Senhor vai procurar Adão. Não é metáfora. Adão representa o primeiro homem, e com ele, toda a humanidade que aguardava a redenção. O novo Adão encontra o primeiro Adão, aquele que caiu, aquele que esperou, e o chama para fora. E naquele gesto, a história humana começa a ser revertida. A morte, que havia fechado as portas da humanidade, é agora visitada pelo Senhor da vida. E ali, no silêncio do sábado, a história começa a ser revertida. E se essa verdade fortalece a sua fé, deixe um comentário com "Eu creio". Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E o que aconteceu naquele sábado revela algo profundo. Não existe lugar onde Cristo não tenha entrado. Nem mesmo a morte ficou fora da redenção. Ele atravessou tudo: a solidão, a dor, a injustiça, o abandono e o silêncio do túmulo. Quando recitamos o credo e dizemos "desceu à mansão dos mortos", proclamamos que a morte não é território sem Deus. Cristo esteve lá, entrou na escuridão e saiu dela, vivo. E se ele entrou na morte, não há noite tão profunda que esteja fora do alcance da sua luz.
Por isso, até a morte mudou de significado. A morte continua existindo, mas não é mais prisão definitiva. Após Cristo, o acesso ao céu foi aberto. O que era espera tornou-se esperança cumprida. E a vitória de Cristo foi ainda mais longe. Ao entrar na morte e sair dela, Cristo não apenas libertou os justos do passado, ele inaugurou a promessa da nossa própria ressurreição. A vitória do sábado é a garantia do nosso domingo. A morte não é destino final, é passagem. Talvez você esteja vivendo um sábado, um tempo de silêncio, um tempo em que nada parece se mover. Mas o sábado não é o fim, é a transição entre a promessa e o cumprimento, entre a cruz e a ressurreição, entre a dor e a glória. Foi esse o caminho que Cristo percorreu primeiro. Na sexta, ele morre. No sábado, ele conquista. No domingo, ele ressuscita. E é por isso que a descida à mansão dos mortos não é detalhe, é parte da vitória total. Cristo não apenas venceu a morte do lado de fora, ele entrou nela e saiu. E quando saiu, levou consigo a esperança de todos os tempos e deixou a morte sem a última palavra. Agora podemos voltar à pergunta que iniciou tudo. Onde estava Jesus entre a morte e a ressurreição? Ele estava descendo até o mais profundo da condição humana, para que nenhum de nós precisasse descer sozinho. Ele foi ao lugar da espera para abrir o caminho da eternidade. E se ele entrou até mesmo na morte, então o que ainda pode nos separar dele? A própria fé cristã responde: desceu à mansão dos mortos. E o sábado nunca mais foi silêncio vazio. Se esse vídeo ajudou você a compreender melhor esse mistério, compartilhe com alguém que também precisa entender o que aconteceu naquele sábado. E se você quer mais conteúdos assim, inscreva-se para continuar aprofundando a fé.